Olá, espectador! Iniciamos mais uma vez o programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Vitor Rocha Pires de Oliveira. Ele é formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2004, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia e mastologia na USP de Ribeirão Preto. Ele foi o secretário de Saúde adjunto de Campo Grande de 2013 a 2016 e hoje ele é um médico mastologista no Hospital Universitário e no Hospital de Plásticas H+. Vitor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tipo de câncer muito incidente na população, especialmente na mulher. É o segundo mais incidente, segundo a sua informação, que é o câncer de mama. Então, queria que você explicasse um pouquinho o que é essa doença. Por que é tão importante? Explica um pouquinho para nós. Obrigado pelo convite. A importância do câncer de mama, ele é uma multiplicação desordenada na mama. Então, uma célula que se multiplica e sem um controle. Essa multiplicação pode levar a metástases à distância, osso, pulmão, fígado, sistema nervoso central, e evoluir com óbito na mulher. Ainda é muito frequente o óbito na mulher pelo câncer de mama? Hoje nós temos, segundo estimativas do INCA, são esperados para 2019 aproximadamente 60 mil casos novos de câncer de mama e 12 mil óbitos em virtude da doença avançada do câncer de mama. Tá, e no meio desses 60 mil, quantos mais ou menos que evoluem mal? Depende sempre do estadiamento, ou seja, quando eu tenho a oportunidade de fazer o diagnóstico no início, ou seja, diagnóstico precoce, a gente consegue a cura até em mais de 90% dos casos. Então quando eu pego mesmo no início, vai bem. Mas também depende muito do tipo histológico, né, Vitor? Tem umas formas mais agressivas, não tem? Sim, hoje a gente sabe que o tipo mais comum é o ductal invasivo, agora mudou de nome do tipo não especial, seguido por lobular e outros tipos. Depende muito, a evolução depende do estadiamento clínico, dos receptores hormonais e do HER2, ou seja, quando a gente faz o diagnóstico pelo exame clínico, o exame de imagem, hoje o papel da mamografia é o melhor exame para o rastreamento, indicado para todas as mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, de maneira anual, a partir dos 40 anos. A gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Me diz uma coisa, o câncer de mama ele dói? Mais de 99% das vezes o câncer de mama é indolor. E a apresentação clínica mais comum é a presença de um nódulo palpável na mama. E isso a mulher consegue palpar? Aquela coisa da orientação que sempre faz, que é o autotoque, realmente ele ajuda muito para detectar isso precocemente? Hoje o autoexame é uma medida que a gente sabe que não reduz mortalidade, mas é uma medida que a Sociedade Brasileira de Mastologia estimula, com o objetivo de ter um autoconhecimento. Nós orientamos a mulher ir de frente do espelho, visualizar as suas mamas, se tem alguma alteração no mamilo, na areola, se tem uma retração ou algum abaulamento. Depois ela coloca a mão assim sobre a nuca e a gente faz a palpação de maneira circular em toda a mama. E qualquer anormalidade, ela deve procurar imediatamente o seu mastologista, o seu ginecologista. E me diz uma coisa, é muito comum a mulher palpar e buscar ou não? Normalmente é um achado quando ela vai ao ginecologista e ele faz uma buscativa, faz uma rotina de protocolo, ele mesmo que palpou. O que é o mais frequente? Isso. O mais frequente é a própria mulher. Quando eu tenho um rastreio, por exemplo, em países desenvolvidos, onde o rastreamento é intensivo, feito buscativa de todos os pacientes, o achado mais comum é o achado da mamografia. Uma mamografia alterada, com uma classificação de RADS 4 ou 5, que muitas vezes não é palpável. Hoje a gente sabe que o autoexame, a mulher consegue detectar nódulos até 2 centímetros. Ah, é? O mastologista que faz exame todo dia, o ginecologista, a gente consegue palpar nódulos até 1 centímetro.
E a mamografia pega lesões de 2, 3, 4 milímetros. Menores ainda. Exatamente. E aí, respondendo, a gente faz a mamografia anual a partir dos 40, como rotina, para todas as mulheres, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. Isso que eu ia te perguntar. Então, a mulher vai ao ginecologista pelo menos uma vez por ano, é assim que mais ou menos funciona. Nesse período, ele faz a buscativa. A partir dos 40 anos, pede a mamografia. Não é nem ultrassom de mama, é a mamografia mesmo. Isso, a mamografia é o melhor exame para o rastreio do câncer de mama. A ultrassonografia é utilizada em pacientes jovens, gestantes ou que estejam amamentando, ou em situações onde a mamografia apresenta uma mama densa. Também então ele é utilizado de maneira complementar à mamografia. O que é essa mama densa? Que agora explica para o nosso espectador. A mama, com o passar do tempo, a mama acontece a chamada lipossubstituição. Seria um envelhecimento da mama. A partir de 35, 40 anos, a gente sabe que vão cair nos níveis hormonais na mulher e a mama também sofre uma transformação. Então, a mama que era bem glandular na paciente jovem, ela vai se lipossubstituindo, ou seja, por gordura. Vai ser transformado tecido, vai aumentando o tecido gorduroso e diminuindo o tecido glandular. Que é o que produziria o leite. Exatamente. Então, quanto mais densa é a mama, ou seja, em paciente jovem, mais difícil de visualizar um nódulo na mamografia. Então, geralmente, mulheres entre 40 e 60 anos que têm uma mama extremamente densa ou heterogeneamente densa, nós complementamos com ultrassom complementar de mamas. Então, além da mamografia, solicitamos a ultrassonografia de mamas. Você sabe que eu converso muito com outras mulheres, amigos, pacientes, enfim, e a gente vê que tem um pouquinho de resistência de fazer a mamografia, né? Porque aperta o peito, porque é muito desconfortável. Eu já fiz várias vezes, não é uma coisa assim horrorosa, mas você acha que isso é um fator que a mulher procura menos, por exemplo? Existe muito mito nisso, mas, doutora Maria, tem uma dica importante. A gente sempre orienta os nossos pacientes a fazerem a mamografia após o período menstrual. Que dói menos. Que aí dói menos. Imagina a paciente. Então, eu acredito, e a gente conversa com as pessoas, que a gente sabe que no período pré-menstrual a mulher fica um pouco com mais retenção de líquido, ela fica com a mama mais inchada e mais dolorida. Então você imagina apertando aqui e aqui, ou seja, vai ter um desconforto maior. Então ela espera passar a menstruação entre o 7º e o 14º dia, é o período onde a mama está mais indolor para fazer um procedimento. E muitas vezes a gente orienta a tomar um anti-inflamatório, um analgésico antes de fazer a sua mamografia. Entendi. E sabe por que eu perguntei isso? Porque, assim, graças a Deus está cada vez mais fácil fazer mamografia. E de vez em quando eu escuto, por exemplo, tem aquele hospital do câncer lá de Barreto, que tem aqui uma... Hospital do Amor, né? Que tem aqui em Campo Grande, vira e mexe, eu escuto que não fecha a quantidade de mamografias, né, daquele mês. Aí ficam incentivando, olha, mulheres, vamos fazer mamografia. E eu acho incrível que, assim, que um exame que está disponibilizado de graça pelo SUS, né? O paciente não busca poder fazer mamografia. E eu acho que um dos fatores deve ser essa questão da dor e etc. Mas vamos tocar num outro assunto, sabe, Vitor? Existem algumas mulheres que têm câncer de mama mais precoce, né? Você já teve uma conhecida minha que não tinha 30 anos e teve câncer de mama. Nesse caso, faz parte do protocolo fazer ultrassom de mama mesmo jovem ou não? Ou tem que ter algum sintoma para que você possa buscar? Uma pergunta excelente, por quê? Porque a gente separa geralmente as mulheres de risco habitual e as mulheres de alto risco. As mulheres de alto risco são aquelas que mãe ou irmã tiveram câncer de mama na pré-menopausa, câncer de ovário em parente de primeiro grau, câncer de mama masculino, ou que tem uma mutação genética daquele gene BRCA1 ou BRCA2, ou mulheres que fizeram uma biópsia e deu hiperplasia com atipias ou carcinoma in situ. Essas mulheres são de alto risco. Como que é o rastreio para essas mulheres? A gente começa a partir dos 30 anos com uma mamografia anual, além da ressonância. É a única situação onde a ressonância tem benefício no rastreio, nas mulheres de alto risco. Para poder pegar mais precocemente? Para poder pegar mais precocemente. Agora, nas mulheres de risco habitual, a gente orienta, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda. A gente recomenda o autoexame mensal, uma visita médica ao teu ginecologista, ao mastologista, para o exame clínico das mamas uma vez ao ano, a partir da adolescência, então 17, 16, 17, 18 anos, anualmente,
E se tiver alguma anormalidade no exame clínico ou no autoexame da própria paciente, ela é orientada a procurar imediatamente o seu médico e a gente solicita uma ultrassonografia, que se detectar algum nódulo, nós indicamos uma biópsia, através de hoje a gente faz punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF, ou corebiópsia, que é mais específico, para fazer esse diagnóstico e o tratamento em tempo hábil. Tá, mas aí você vai fazer a punção só naqueles pacientes que têm o exame positivo de imagem, tem a dor. Isso, um exame clínico alterado, um nódulo palpável, ou uma mamografia, uma ultrassonografia ou ressonância de mamas que dê um BIRADS 4 ou 5, que seriam achados suspeitos ou altamente sugestivos de malignidade. Só para explicar, o BIRADS que o doutor comenta é uma classificação para poder estadiar e falar, olha, esse número aqui eu tenho que fazer tal procedimento, por isso que ele fala. Isso é importante porque na rede do SUS não dá para disponibilizar para todos, e para os convênios tem que ter critérios, né? Mesmo que é para privado, porque você não dá conta de pagar todos os exames necessários para isso. Outra coisa que eu te perguntar, o Vitor, tem alguma situação que predispõe mais você ter câncer? Por exemplo, eu escuto falar das pacientes, que é o grupo, né, população leiga, que às vezes anticoncepcional dá câncer, que às vezes usar sutiã, usar desodorante, eu escutei de tudo. Perguntam se isso predispõe a câncer, algum produto predispõe a câncer ou não, isso tudo é conversa. Essa é uma excelente pergunta, porque o que tem de evidência na literatura, o que aumenta o risco de câncer é o uso e terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, ou seja, no período, na síndrome do tratamento da síndrome climatérica. O anticoncepcional não aumenta o risco de câncer, segundo a maioria dos estudos. Então, não tem evidência. E, na verdade, o anticoncepcional oral ele até diminui o risco de câncer de ovário, é um fator protetor. A amamentação é um fator protetor. Eu ia te perguntar a amamentação uso de também. Desodorante e sutiã, trauma, não interfere no risco de câncer. Geralmente não interfere. E vamos lá, uma vez fez o diagnóstico, qual é o tratamento? É sempre cirúrgico? Você tem sempre que extirpar essa mama, uma parte dessa mama aqui? Como é que é? Porque esse é outro problema, né? Porque a mulher vai perder o seu seio, né? A sua mama. Isso é uma coisa muito complicada para uma mulher. E depois tem a questão estética, tem a questão do seu parceiro, são casadas. Então, fala um pouquinho pra gente como é que é esse tratamento cirúrgico. Hoje o tratamento evoluiu muito no tratamento do câncer de mama. A gente sabe que, feito o diagnóstico através de uma biópsia, a gente classifica o tumor. É um tumor metastático, ou seja, foi para outros órgãos, é um localmente avançado, ou seja, maior que 5 centímetros, que invade pele, ou parede torácica, ou é um carcinoma inicial, o tumor tem uns 2 centímetros até 5 centímetros. A gente avalia o tamanho do tumor em relação ao volume da mama, e se for um tumor pequeno em relação ao volume da mama, a gente já indica direto uma cirurgia conservadora, a chamada quadrantectomia, na qual a gente retira o nódulo com uma margem de segurança, além da abordagem da axila através de uma técnica atual chamada biópsia do linfonodo sentinela. Então, a gente sabe das consequências aí de inchaço do braço, que é o linfedema, quando eu esvaziava a axila. Hoje é técnica de exceção, só em casos localmente avançados ou em situações onde você tem um comprometimento axilar comprovado, é que se esvazia a axila. Mas essa decisão é tomada no intraoperatório? Tem algum exame de congelamento, que estuda, né, exame de congelamento, que você vai tomar a decisão ali, correndo? Como é que é? Isso, gente, assim, quando é tumor inicial, T1 ou T2, ou seja, até 5 centímetros, nós optamos, se possível, em fazer a cirurgia conservadora da mama e a cirurgia conservadora da axila, na qual toda a cirurgia nós avaliamos o tumor no intraoperatório, avaliamos o tamanho do tumor, as margens de segurança e o linfonodo sentinela. Linfonodo sentinela negativo, a gente não se esvazia mais a axila. E o tumor com margens livres, eu não preciso fazer a mastectomia. E nos casos avançados, geralmente o tratamento começa com a químio para tentar reduzir o tamanho do tumor. Então a gente faz a quimioterapia alguns ciclos antes, reduzimos o tamanho do tumor e depois fazemos a mastectomia. E uma grande notícia aí é que a gente tem a possibilidade da reconstrução no mesmo tempo. E dá certo? Tá, hoje a gente faz a retirada de toda a glândula mamária em casos selecionados, onde o médico vai poder avaliar, nesse caso dá para preservar o mamilo, a areola, e a gente a reconstrói no mesmo tempo com
uma prótese de silicone por baixo do músculo peitoral, Entendi. que é chamada oncoplástica, né? E me diz uma coisa, esse procedimento de você já colocar a reposição de uma mama artificial, mas que esteticamente dá um efeito muito importante, até para a mulher não sentir tanto, isso já é o susto da doença, do câncer. Depois ela vai ser mutilada, porque ela vai ficar sem a mama, que para a mulher o seio é uma coisa importante para a sua feminilidade. E aí a resolução que é a colocação da mama. Neste caso, é considerado estética? Ou, por exemplo, a gente tem esse procedimento pelo SUS, por exemplo? Isso, é considerado uma cirurgia reparadora. Entendi. Então, hoje nós temos esse procedimento pelo SUS. Sempre que possível, a gente consegue disponibilizar no SUS, no convênio, no particular, essa possibilidade. Quando indicamos a cirurgia radical, que seria a mastectomia, retirada da glândula, às vezes, a gente já, em alguns casos selecionados, a gente já consegue a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, em todas onde a gente trabalha, nos hospitais públicos e privados, né? Muito legal, eu fico muito feliz com toda a evolução que teve em relação ao câncer de mama. Eu lembro muito criança, das amigas de minha mãe, falecerem por câncer de mama, a gente ainda escuta, perde amigos, perde colegas. E é muito importante o diagnóstico precoce, que todo mundo bate, mas que a gente sabe que ainda não está como deveria. Vitor, eu te agradeço muito a presença, nosso tempo foi-se, então precisamos encerrar, mas é um tema apaixonante e o mais importante é orientar as pessoas que nos assistem e o quão é importante você fazer a sua palpação, você ter rotina de procurar o teu médico, você tem que separar aquele momento para você. Trabalha, não tem tempo para você. Não, você tem que cuidar. Quem mais tem que gostar de você é você mesmo, né? E, Vitor, muito te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e conto sempre com a gente. Muito obrigada. E você, caro espectador, mande a opinião sobre o assunto ou o tema que quer ouvir, mandando um e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.